Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de prece pelo canal YouTube Casinha Belém, a nossa casa assistencial Francisco Cândido Xavier. Esse momento de prece é sempre um momento de alegria para todos nós, porque a espiritualidade ela está aqui, nos orientando, nos incluindo, e a importância desse evangelho lá, com a reunião de várias pessoas, essas preces vão chegar até aqueles que estão precisando. Então, nós vamos nos preparando, né? Preparar a nossa água, as nossas flores, podemos colocar para nós, para os nossos familiares, para alguém que esteja precisando no momento e nós queremos presentear, assim como para os nossos animaizinhos. Então, nesse evangelho, nós estamos aqui reunidos, né, enquanto trabalhadores, e vocês aí em casa, no outro lado, né, do YouTube, e a importância também de nós fazermos o evangelho no nosso lar, na intimidade do nosso lar, ou seja, junto com a nossa família, ou então para as pessoas que moram sozinhas, também criar, né, esse hábito de fazer o evangelho no lar como proteção para o nosso lar, para os nossos vizinhos, para os desencarnados também. O orientador espiritual do Chico Xavier, uma vez falou para que ele fizesse sozinho e falasse alto. Então, as pessoas que passavam achavam que ele estava falando sozinho, mas não. Quando nós nos reunimos, né, em prece, nós encarnados, os desencarnados também vêm. Porque eles sabem que ali eles podem adquirir um conforto, o conforto que eles precisam, né? E a leitura, né, vai fazer com que eles escutem aquelas palavras que vai acalmar, né, os seus corações. Então, é importante nós lembrarmos desses momentos, né, que tem muito espírito, né, desencarnado, necessitando, e eles buscam o nosso lar, que fazemos esse evangelho como refúgio, né, como para acalmar mesmo, né, os seus corações, as suas mentes. E aí é importante que nós saibamos também que, com a vidência, né, a mediunidade do Chico, ele viu muitas luzes subindo, né? E aí ele perguntou para o orientador dele, o Emmanuel, que luzes eram aquelas subindo para os céus. E aí ele disse que eram as preces que nós encarnados fazemos. E aí é daqui para lá que realmente nós contribuímos, né? Nós servimos de instrumento para que quem parte, né, para o lado espiritual se acalme um pouco, né? E comecem a ver, né, essa partida, essa morte, esse desencarne de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, né? E sempre também olhando por nós. Mas é importante saber que nós precisamos emanar esse amor, essa luz, essa paz para todos os desencarnados, né? Às vezes a gente está sozinho, né? E de repente a gente ouve uma música, lembra de alguém, né, que já desencarnou. Esse também é um momento de prece, né? Então, é importante nós seguirmos as orientações desse Evangelho no lar, e assim como no dia de hoje, colocar as águas, as flores naturais, né? E fazer o uso dos livros do Espiritismo, ou seja, do Espírito, esqueci, dos livros, né, religiosos de Chico Xavier, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito importante que nós estejamos lendo em voz alta, assim como um breve comentário, porque vai servir para cada um de nós
vai servir para todos os desencarnados que estão participando neste momento, precisando, né? Assim como é uma proteção também para os nossos vizinhos, familiares que nós lembramos, né? Então, é muito importante nós sabermos, né, de todo esse processo, para que sejamos este instrumento de luz e de paz, né, e de amor. Então, que nós possamos ficar na companhia da espiritualidade amiga, de nosso anjo protetor, de Jesus e de Mãe Santíssima. Possamos ter uma abençoada noite. Tanta emoção, a vida me fez assim. Se patrões, manos, ferros, e caçar de mim. Preso a canções, se entregue a paixões que nunca tiveram fim. Alguém lugar e eu caçador. Fugir às armadilhas da fantasma, longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega, descobrir que me faz sentir meu caçador. Tiras armadilhas da fantasma, onde se vai, sonhando demais, mas onde se chega, vou descobrir o que me sentir. Amado, amada, boa noite. Mais uma noite nós aqui juntinhos, nessa casinha online, essa casinha que nós utilizamos o YouTube, né, como nossa referência, e que já vem um tempo nesse modelo, né, e que muito nos agradou, porque nós sabemos, assim, que muitas pessoas conseguem estar conosco, ou presencial online, ou então no momento em que as pessoas conseguem acessar, né? Mas isso não importa, estamos juntos, né? E isso tem dado muita força para nós, porque com a pandemia,
ficou inviável, né? Manter uma casinha, um local. Mas isso está mudando. Olha, hoje, o nosso espaço em Outeiro, que é nosso, que é um espaço que realmente pertence, né, à Casinha Belém, aconteceram uma série de coisas que são muito belas de olhar. Assim. Primeiro, desenvolveu muito o bairro, tudo asfaltado, né? E há alguns anos atrás, quando nós chegamos lá, era bem difícil, né? A organização do bairro melhorou, então não temos mais problemas com a segurança. A COP30 acabou trazendo um presente especial para nós, que foi aquela ponte nova que liga Iquaraci a Outeiro. E assim, a ponte acaba bem próximo da nossa casinha lá em Outeiro. Ou seja, facilitou muito, né? Então, em nome disso tudo, a gente está repensando, reavaliando de retomarmos o atendimento presencial. Claro que a gente não vai deixar de ter esse momento online, né? Até porque é simples, a gente faz o presencial, que pode ou já ficar online, ou gravamos e colocamos no horário combinado, né? Mas isso enche muito o nosso coração de alegria, porque aí nós podemos ter o passe, né? A sala de cura, os atendimentos presenciais todos, que é bem importante, né? Mas sem deixar esse outro lado também. Então, a gente vai caminhar junto e que com certeza ficará bem interessante, né? Hoje, então, nós ainda estamos no formato antigo, que a gente agregou, nesse momento, os cartões consoladores, né? Então, o que são os cartões consoladores? São notícias que as pessoas pedem de pessoas que já desencarnaram, parentes, amigos, né? Então, é feito um processo, uma seleção pela espiritualidade, a gente nunca sabe exatamente quem é que vai receber, mas aí a espiritualidade traz para nós, né, a notícia, e aí, então, vem uma pintura mediúnica, vem mensagens ao acaso, que a gente sabe que isso não existe, né? Existe acaso, porque aquela mensagem realmente era para aquela pessoa, e vem também uma psicografia. Se não da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer a psicografia porque desencarnou recentemente, mas vem notícia de alguém trazendo notícias, então, dessa pessoa, que enche muito o nosso coração de alegria, né? Então, nós vamos daqui a pouco dar início e fazer os cartões consoladores. E vamos também fazer o Evangelho no Lar, como a Ana explicou para a gente ainda há pouco, né? Nós também fazemos o nosso nesse dia. E assim, é muito importante, porque a gente não pode esquecer, como a Ana disse, que a gente atende esses espíritos. Então, muitos espíritos nos acompanham, porque sabe que a gente pode ajudar. Às vezes nem sabe que desencarnou. O Chico diz que 80% das pessoas que desencarnam permanecem no órgão. É muita gente, né? E às vezes está aí vagando, aí encontra com a gente, fala, não, essa pessoa pode me ajudar. Aí vem até o nosso lar. O Evangelho no Lar é um momento maravilhoso, então, porque daí eles são atendidos, conduzidos para hospitais, para locais de tratamento, né? Ou seja, o Evangelho no Lar tem muitas funções, muitas, né? E, sobretudo, a nossa família, o nosso espaço, né? A nossa casa é um cantinho de refazimento, né? Então, fica aquele canto bem especial preparado para cada um de nós. Então, a gente vai dar início, primeiramente, no Evangelho e depois nos cartões consoladores. Fique com a gente, tá? Somente o amor será capaz de construir
Para cantar a fraternidade, somente o amor e que florir a esperança de hoje, de amizade. O amor é só o que se comigo. O amor é e o mundo será feliz somente assim, pela paz. O amor é só o que se comigo. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz de Deus. Muito linda essa música, né, amigos? A gente escolheu essa música hoje como uma homenagem a Dona Maria Augusta Bunge, essa pessoa maravilhosa, que tem um trabalho muito lindo aqui em Belém, muitos anos, ela, sua esposa, família, e foi a médium que recebeu essa letra e essa música, muito linda, né? E realmente esse recado, ainda mais vindo deles e dela, né? Que dedicou uma vida inteira ao amor, à caridade, essa bandeira fica clara, né? Somente o amor, né? Fora desse amor, é muito difícil imaginar a terra, a vida, né? Então, que a gente possa beber de fontes como de Dona Maria Augusta, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer o Evangelho, como nós sempre fazemos, e assim, pedindo a Jesus, a Maria Santíssima, a Chico, toda a espiritualidade, que nos dê uma palavra, através do Evangelho de Jesus, né, da Boa Nova, uma palavra que nos inspire, nos oriente, que a gente possa entender um pouco o caminho desse amor, né? Como nós fazemos para colocar esse amor em prática, verdadeiro, em nossos dias, né? E, claro, para que a gente possa refletir essa reforma íntima, né? Refletir nesses caminhos internos e externos, que nos dá força, né, amados e amadas? Porque eis um caminho que nós sabemos que faremos, mas que nem sempre é fácil, não é verdade? Então, vamos pedir a Jesus? Então, nós propomos assim, que a gente se conecte com o Cristo amado, esse nosso mestre amoroso, e que peça a generosidade de Jesus, de Deus, para que nós possamos estar bem conectados, cada um de nós com seus protetores, e nós todos juntos, com esses protetores amorosos que cuidam desse planeta, de todas as pessoas que aqui habitam. Então, nós pedimos, se conosco, ajuda-nos, proteja-nos, dá-nos, Senhor,
a energia necessária para nós enxergarmos o nosso caminho, a nossa missão. Enxergarmos as nossas dificuldades e lutarmos com elas. Nos dê força, nos dê paz. Sê conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nós já abrimos o Evangelho e já vamos ler. Mas antes, é impossível, né, amado, amada, abrir um momento como esse sem nos lembrarmos de nossa Mãe Santíssima. Né? Maria de Nazaré, Maria de muitos nomes, Maria, Mãezinha do Céu, né? Para que ela nos dê, sobretudo, essa segurança de mãe que cuida de seu filho, para que a gente possa ter força, pegar e caminhar. Segurar nessas mãos invisíveis, nesse manto de amor que desce sobre nós, e possamos olhar para esses olhos doces, para esse sorriso constante, e aí então nos encher o nosso coração de paz, de segurança e fé, para caminharmos cada vez mais para esse campo de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Bem, eu vou voltar só um pedacinho, porque caiu a parte final. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É uma mensagem deixada pela equipe de Allan Kardec por São Luís. Foi em Paris, em 1860, que essa mensagem veio. Vem primeiro uma pergunta e aí uma reflexão, uma resposta e reflexão, né? A pergunta é assim. Na verdade, a reflexão é tudo, a pergunta é a resposta. Né? A pergunta é assim. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista sua felicidade futura, não seria isso um benefício próprio? Poderiam seus sofrimentos vir em benefício de outros? Aí a resposta, tá? Esses sofrimentos podem vir em benefício de outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que eles se impõem contribuem para o bem-estar material de seu semelhante. Moralmente, pelo exemplo que oferece de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir as infelizes criaturas à resignação, salvá-las do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Essa pergunta é muito profunda, né, Max, essa reflexão, porque procede essa reflexão porque, assim, bom, mas então eu posso entrar numa vida reservada, monge ou monja, né? E aí eu me dedico a uma vida espiritual, e aí eu vou estar fazendo por mim ou pelas pessoas? Né? Porque eu me isolei, saí de todo o movimento do mundo, né? Mas é muito interessante a reflexão feita por São Luís, né? Assim, tem um livro que chama A Grande Espera. Aliás, é um romance belíssimo, quem puder, tá? O autor espiritual é Eurípides Barçanufo, e quem recebeu é a
Peraí, que minha idade às vezes falha um pouco o nome das pessoas. Já eu lembro, tá? Se vocês lembrarem, me ajuda. É ela que coordenava a escola de Eurípides Barçanufo em Sacramento. Bem, mas assim, nesse livro, que na história diz assim, era um jovem, que era Eurípides, né, que estava reencarnado como um jovem Marcos, adolescente, e essa comunidade, que eram os essênios, eram homens que viviam numa comunidade e eles iam receber Jesus. Eles sabiam que receberiam Jesus adolescente lá. Por isso a grande espera, né? E aí, de fato, aconteceu. Um dia Jesus foi adolescente e visitou essa comunidade essênia. E uma das coisas que Jesus trabalhou com eles foi exatamente isso, assim, porque só homem, né? 2, porque isolar-se da comunidade, né? Aquilo tudo poderia ser feito em comunhão com a comunidade, né? Eles tinham uma comunhão muito linda, eles recebiam, alimentavam, tinha remédio, inclusive fitoterapia era uma coisa que trabalha para as plantas, né? Cura. Mas eram celibatários, né? Viviam só homens, isolados. Então, Jesus trouxe uma reflexão. E que, hoje nós olhamos, por exemplo, o Espiritismo, e, de fato, essas questões estão no Espiritismo. Né? O Espiritismo não pede, né, celibatários. Pelo contrário, não. Quem quer ser ótimo, mas assim, isso não é condição para portar, para ser mensageiro da palavra de Deus. Né? O ponto que legitima o fato de você ser mensageiro dessas palavras divinas é exatamente o que está aqui nessa mensagem, né? É o quê? É você ser exemplo disso, né? Então, eu vou falar de caridade, de amor ao próximo, mas se eu não sou essa caridade que eu falo, cai num buraco, né? Assim, as pessoas não vão ver isso. Por exemplo, por que a gente ouve tanto Chico Xavier? Ele era o exemplo de cada coisa que ele pregava, né? Ele dizia assim, olha, todos os espíritos que falaram através dele, né? Inclusive a própria mensagem do Cristo que veio através dele, que era assim, ó, o Evangelho, quer dizer, o Espiritismo, é Jesus de novo para o povo. Ou seja, sem posses, sem distinção de classes, sem cobrar nada por isso, né? O Chico, por exemplo, era contra qualquer cobrar para fazer palestras, né? A casa dele, amados, nós conhecemos, eram multidões num lugar muito pequeno, ainda bem que tinha um jardim imenso, e aí era lindo, porque conseguia ficar entre as flores e ouvindo o Chico e tinha serviço de som, né? Mas o quartinho mesmo onde ele ficava era muito pequeno, cabia pouca gente ali dentro. Mas uma paz, com aquela aura dele maravilhosa, você sabe que ele tinha uma aura muito grande, né? Então, a gente sentia cheiros, paz, cheiro de rosa, era delicioso. E uma paz imensa. E todo mundo ficava bem. E eram muita gente, né? O que o Chico cobrava? Nada. Preleções lindas, espíritos falavam através dele de alto escalão, né, amados? Nós tivemos a sorte de estar lá um dia em que ele viu Maria, por exemplo. Assim, depois soubemos que ele viu Jesus também no mesmo dia, mas assim, ele falou, fez uma projeção para Maria, assim, ela ali. É demais, né, amados? Quanto que era cobrado? Nada. Nunca cobrou nada. Tudo era de graça. Os livros que ele trouxe, cobrou quanto? Nada. Todos os livros tinham preço? Claro, tinha que ter, até porque senão não tinha como fazer livros. Mas cada livro desse era destinado para uma obra, ou um hospital, um asilo, um educandário para ajudar crianças, né? E assim, nada era cobrado, nada.
tá? Para ele. O Chico é a segunda pessoa que mais vendeu livro no Brasil. Sabiam disso? Ele tem uma obra imensa. Ele poderia ser milionário com esse dinheiro. Sabe quanto ficou para ele? Nada. O quartinho que o Chico viveu, a gente pode ver pelo Google, a gente pode pedir lá, quarto da casa de Chico Xavier. Vocês vão ver a humildade daquilo. Uma caminha, um guarda-roupinha de 2 portas, o fogão que ele cozinhava. Gente, era muito. E era assim. Ele recebia a gente lá assim. Nós conhecemos ele logo depois que ele saiu do hospital, então ele recebeu na casa dele, que ele não estava indo ainda no centro. Era aquilo. Ou seja, ele era o que ele apregoava, né? O que ele pregava era o que ele vivia. Desapego à matéria, né? Caridade incondicional. Ele atendia todos, até de madrugada, todos. E assim, sempre com uma palavra de amor, de esperança. Muito lindo, né, amados? Então, é isso. Essa mensagem é bem clara. Olha, então, alguém pode ajudar os outros? Claro que sim. Desde que não tenha egoísmo nesse processo também, né? Então, por exemplo, o Chico não estava fazendo isso porque ele desapareceu. Não, ele era isso, né? Ele chegava e emanava essa aula. E as pessoas queriam estar com ele porque amavam, né? É como Jesus, imagine. Jesus devia atrair uma multidão, e por quê? Porque era bom estar com Jesus, né? Assim como o Chico. Uma vez ele comentou com uma pessoa amiga dele assim, fulano, né, que é o nome do senhor, as pessoas vêm porque vinha muita gente, então estava muito velhinho já também, e aquela multidão. E ele não tem, né, de atender todo mundo. Aí eu falava, mas por que as pessoas vêm tanto? Né? O que acontece? Meio que assim. Eu acho que ele queria dizer, eu sou um velho, acabadinho aqui, né? E, no entanto, as pessoas querem muito. E ele adorava, ele fazia questão, né? Aí a pessoa disse assim, Chico, as pessoas têm saudade de Jesus, né? E estar com o Chico era um pouco isso, eu sentia isso, era como estar. Claro que a gente nem imagina que é estar junto com Jesus, mas se tem algo que pode parecer, era aquilo que a gente sentia lá, né? Aquela paz, aquele amor, assim, incondicional com todos, com todos. Todo mundo recebia o mesmo amor, a mesma profundidade, né? Então, é isso, amados, que a gente possa seguir na nossa vida sendo luz daquilo que a gente tem de mais especial, nós mesmos, né? Falando da nossa verdade, falando do lugar que a gente habita, olhando para as pessoas que estão no entorno, para juntos construir, então, esse amor na Terra, como diz a música da Dona Maria Augusta Ruth, né? Somente esse amor é capaz de revolucionar a história da Terra e a gente sair de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Não é, amados? Então, que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima nos abasteça dessa energia amorosa e vamos seguindo. Agora a gente vai para os nossos cartões, então, tá bom? Olha, com certeza teremos muito chororô, porque olha só, o primeiro cartão que vem hoje é do senhor João de Deus Moraes Mendes, notícias para a filha dele, que é a Karen. A Karen hoje não está conosco, ela está numa viagem, mas aí ela recebeu esse presente. E ela fez aniversário esses dias, então achei demais, né? Vem aí um presente para a Karen, que com certeza amava esse pai demais, né? Então, vamos abrir uma mensagem e aí a gente vai dar início ao cartão da Karen, tá bom? Quer dizer, o seu João de Deus, né? Para Ana Karen Sotelo Mendes. Tá? João de Deus Moraes Mendes, para Ana Karen Sotelo Mendes. Então, vamos lá.
pedindo à espiritualidade amiga que auxilie nesse processo. Lembrando, nós nunca sabemos quem é que ganha. Vem na hora, viu? E é um processo, às vezes, assim, abrindo o livro, no livro da página, cada hora é um jeito. Mas a espiritualidade deixa claro para quem é o cartão naquele, tá bom? Então, vamos pedir, né, que o protetor da casa, do São João de Deus, dessa casa, desse trabalho, que sejamos bons mensageiros dessa palavra amorosa. A gente vai usar o livro Seco de Luz e nós vamos abrir uma mensagem, então, para Karen, vinda do São João de Deus. Então, vamos fazer uma prece da Mãe Santíssima, agradecendo por esse carinho e pedindo a ela proteção, para que seja um trabalho bem cheio de luz e de amor para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Então, a mensagem que caiu do livro Seca de Luz foi renovação em amor. Primeiro tem um versículo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o capítulo 3, o versículo é o 13. Diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Leitura. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo do burelamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e ajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando às obrigações que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Linda mensagem, né, amados? Então, agora a gente vai ao cartão, tá bem? Juju?
Hum. Hum.
Gente, desculpa, mas é muita emoção e somos humanos, né? Então, bem, nós vamos para o segundo cartão. Esse cartão são notícias de Eduardo Mantovani, de Luna, para sua esposa, a viúva dele, né? Carla Solange Azevedo de Luna. Meu Deus, imagina mais um chororô que virá. Hoje é um dia bem difícil de grandes afetos, né? Mas então, um minutinho, tá? Ah, vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, pedindo que proteja esse trabalho, que a gente possa ser braço, mão dessas notícias espirituais tão importantes, né? Que trazem uma paz tão grande para o coração da gente, não é, amigos? Então, vamos pedir, hoje em especial, nós estamos pedindo muito a Maria Santíssima, porque, claro, ela e Jesus, com certeza, estão juntos, né? Nesse nosso clamor, nesse nosso pedido. Então, nós pedimos, se conosco, ajude-nos, orienta-nos, orienta a nossa mediunidade, para que a gente possa juntos materializar essa mensagem. Para que a Carla Solange Azevedo Luna possa beber dessa fonte e criar coragem, sentir-se amparada, para atravessar todas essas provas que a vida nos traz, né, amados? Então, nós pedimos, se conosco, ajuda-nos em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nosso Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Bem, nós abrimos Vinha de Luz, psicografia do Chico, Espírito Emmanuel. Resistência ao mal. Inicia com o versículo que está em Mateus, Palavras de Jesus, no capítulo 5, versículo 39, que diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Leitura. Agora é psicografia do Chico, comentário de Emmanuel, né? Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Então, não é se abandonar nisso, né? Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Então, é uma resistência nesse sentido, não entrar com o mal para o mal, né? Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade,
filho do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que ainda presume cooperar com o céu. Né? No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram do que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus, nunca. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do quê? Do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Muito lindo. Então, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Então, vamos ao cartão de Eduardo Mantovani de Luna para Carla Solange Azevedo Perão. Vamos lá.
Então, o primeiro cartão, que é a notícia do pai da Clara para ela. Cartão. Esse foi o cartão.
A mensagem a gente leu, né? Renovação e amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, 2 Tessalonicenses. Agora vem uma pequena mensagem, psicografia para cá, tá? Vamos a ela. Karen, minha filha querida, quantas saudades. Minha bela e forte companheira de todas as horas. Como você me trouxe e traz orgulho, admiração. Sim, eu olho para você e sou muito grato por Deus ter me dado ver, conhecer, colaborar entre parentes. Embora em vários momentos eu duvidasse disso, para o seu desabrochar como ser humano, como mulher, como mãe. Eu fui um pouco seu filho. Eu e sua mãe temos muita gratidão por você. Minha menina linda, que bom que você sabe dosar a exata medida das belezas temporárias da terra, dosar as ilusões. Como gostaria de poder estar com você nesse momento. Mas eu sigo seus passos. Obrigado por olhar pelo e para os seus irmãos. Gratidão. Deixe meu beijo à Flora e ao Sérgio. Amo demais você. Sérgio atrás da Flora. Bem, agora o segundo cartão. Esse foi o envelope. Notícias de Eduardo para Carla. Esse foi o cartão. Só eles é que sabem, né? Imagino, mas... Do livro Vinha de Luz, Resistência ao Mal. Então vem a citação de Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Vamos à leitura do cartão. Minha preta Índia, que saudades. Gostaria de agradecer o seu movimento de sempre preservar o bem, o amor. Tivemos pouco tempo, mas o suficiente para sabermos muito um do outro. O não tempo, um dia entenderemos melhor na espiritualidade. Obrigado por preservar minha filhinha querida, sempre amando e sabendo do quanto eu já a amava. Meus pais, minha família, gratidão sem tamanho. Sei que hoje você sabe que não tive culpa alguma. Assim quis esse Deus de bondade. Era a hora e a forma. Peço sempre a Deus a chance de ter mais um tempo com vocês. Eu amo-as tanto! Exclamação. Só hoje compreendo que não devemos resistir a nada que não seja o amor. Deixo um beijo a todos. Com todos e todas, né? Nana, seus, meus filhos, a todos. Como adoraria estar contigo num salão bem enfeitado e te presentear com danças e belas palavras. Sempre estarei com vocês. Minha princesa Raquel, meu amor. Ai, ai, né? Bem, amados, então com isso, nós fechamos o trabalho de hoje com o coração cheio de gratidão por podermos trazer essas mensagens, né? E lembrar desse Cristo amado, dessa Mãe Santíssima, que incansavelmente nos presenteia, com respostas, com alívio de dores e com caminhos. Então, que nós possamos seguir nessa caminhada, sempre atentos, esperançosos e trabalhadores desse caminho tão amoroso na Terra. Então, Mãe Santíssima, sê conosco, sê para nós essa Mãe que nos protege, nos acalenta e nos ampara. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, Maria Santíssima,
nos envolva com essa energia tão maravilhosa, tão digna, e, sobretudo, aqui em Belém do Pará, a amazônica presença, a nos dar sustentação para o nosso trabalho. Boa noite. Ave Maria. Nos seus amplos, rogai por nós, os pecadores, abençoar nestas terras moradas, seus rios, seus campos, as noites, abençoar as cascatas e as borboletas que veem as marcas. Temos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.